Karen sentiu que entraria em trabalho de parto. Ao avisar o marido, Frank, ele se apressou para levá-la depressa ao hospital. A nova mãe passou por um trabalho de parto de 48 horas. Mas quando o médico viu o que ela deu à luz, ele ficou pálido. Ele não sabia o que dizer. Após o bebê ser levado, eles decidiram fazer os testes necessários para saber se o bebê estava bem. Depois de algumas horas, o médico voltou. Ele mal conseguia olhar Karen e Frank nos olhos. Eles nunca tinham visto ele assim. Quando ele finalmente começou a falar, ele estava gaguejando. Eu sinto muito. Ele não conseguiu prosseguir e disse ao casal que eles tinham que realizar mais alguns testes. Karen não conseguia mais esperar. Ela queria ver o filho, mas o médico falou que poderia ser perigoso para a criança. Ela queria respostas. Karen queria ver a sua criança, mas o médico estava muito relutante e não dizia nada. Frank começou a ficar um pouco irritado também. Ele parou o médico e disse que ninguém o impediria de ver o seu bebê. O médico estava chocado. Ele viu Frank se dirigir à outra ala do hospital, onde ficavam os bebês. O doutor não estava esperando isso e então chamou a segurança para que o homem fosse parado. Frank não resistiu, pois sabia que seria pior. Ele foi então levado para fora do hospital, mas Karen ficou sob cuidados médicos. Karen foi levada para outro quarto. Ela perguntou onde Frank estava e foi informada que ele foi para casa, mas ela precisava ficar para demais perguntas. A equipe médica precisava de mais informações para determinar o que estaria acontecendo com o bebê. Ela foi questionada sobre diversos aspectos da sua gravidez, mas não respondeu de imediato, pois só tinha seu filho na mente. Mas a enfermeira conversou com Karen, frisando a importância de suas respostas para a sobrevivência do bebê. Ela não tinha ideia que a situação era séria assim. A mulher foi questionada se tinha certeza que seu marido era o pai do bebê. Ela ficou em choque. Como poderiam perguntar algo assim? Ela confirmou, dizendo que tinha certeza que Frank era o pai. A enfermeira sentiu que ela estava escondendo alguma coisa e não queria contar toda a história. A mulher começou a chorar. Ela se sentia pressionada. Muita coisa aconteceu antes e durante a sua gravidez. Ela não queria contar a ninguém sobre isso. Será que ela colocou a vida de seu bebê em perigo devido ao seu estilo de vida descuidado? A enfermeira confortou Karen, dizendo o quão importante era que ela contasse a verdade e tudo que seria dito ali ficaria entre eles. Então Karen começou a falar sobre seu passado. Ela quase não conseguia falar sobre isso. Então era difícil para ela conversar sobre o que tinha feito. Ela tinha um estilo de vida diferente antes de conhecer Frank. Ela gostava de beber e sair para as festas com frequência. O relacionamento deles a fez diminuir o ritmo, mas logo ela ficou grávida. Karen falou à enfermeira que durante a gravidez ela sentia muitas cólicas, mas o médico sempre garantiu que estava tudo bem. Ela então sempre achou que era normal da gravidez. Será que os médicos deixaram passar algo? Quando a enfermeira olhou outros testes que Karen havia feito, ela notou algo estranho. Muitas das informações eram reduzidas e redundantes. Era quase como se eles quisessem esconder algo. A equipe médica tinha que chegar ao fundo disso agora. Karen ainda não tinha certeza do que estava acontecendo. A enfermeira chamou o doutor novamente. Ela perguntou sobre os resultados do teste, mas o médico que os tinha feito havia sido demitido há 2 semanas. O médico garantiu a Karen que o bebê ficaria bem, mas eles ainda tinham que ter certeza se seria possível ele sobreviver sem precisar de cuidados contínuos. A criança agora era um caso especial para o hospital, e o médico informou que Karen também teria que passar a noite lá. Karen decidiu que ela não resistiria mais. Seria melhor para ela e para o bebê se colaborasse com os médicos. Karen também tinha outra coisa em sua mente naquela noite, que ela não contou para mais ninguém. Obviamente, ela não ficou trancada em seu quarto durante a noite. Então, ela decidiu que queria ir procurar pelo seu filho. Eles não podiam esconder o bebê dela agora. Ela sabia o suficiente, mas essa decisão era algo que ela se arrependeria depois.
A mulher sabia mais ou menos onde os bebês ficavam. Quando a enfermeira fez a última visita e saiu, Karen já se preparava para a sua escapada. Era hora de obter algumas respostas. Ela saiu de fininho e a adrenalina corria pelo seu sangue. Ela já estava quase lá, mas os seguranças estavam fazendo rondas, então ela tinha que ser cuidadosa. Ela ainda estava com a camisola hospitalar, logo não poderia fingir que trabalhava no hospital. De repente ela viu o berçário, mas havia um problema. A porta estava trancada. Karen sabia que ela precisava de um cartão de acesso para entrar. Era o único jeito de ter a passagem ao quarto, mas a mulher tinha uma ideia de onde podia conseguir um, só que ela precisaria ser extremamente cuidadosa. Ela ainda estava fraca do parto, então se a pegassem, ela não poderia correr. Karen acreditava que o único lugar onde teria os cartões sobrando seria na sala de segurança. Então ela construiu um plano. Enquanto os seguranças estavam fora da sala, fazendo as rondas, ela entraria de fininho e pegaria um dos cartões. Ela pôs seu plano em prática, que por um milagre funcionou. Agora era hora de ver seu bebê. Karen rapidamente voltou para o berçário. Ela passa o cartão na fechadura e a porta abre. A mulher entra, deixando escapar um suspiro de alívio, assim que fecha a porta atrás de si. Era hora de procurar o seu bebê, o que para ela era difícil, já que ela não o viu nenhuma vez. Por sorte, o nome de cada bebê estava em sua incubadora. Karen começa a procurar por ele, mas o bebê não estava ali. Então, no canto da sala, ela vê uma incubadora especial. Ela pensa consigo, deve ser essa. A mulher anda até lá, mas cai ajoelhada quando vê. Assim que Karen olha para seu bebê, ela começa a chorar e então deixa-se soltar um grito, desesperado. Ela não se importa se alguém vai ouvi-la. Ela estava tomada por emoções que não podia conter. Já ouvia, porém, passos se aproximando do quarto. Os médicos e uma dupla de enfermeiras estavam a caminho. Eles abriram a porta e viram a mulher ajoelhada ao lado da incubadora de seu filho. Karen estava em estado de choque quando a enfermeira se abaixou ao seu lado. O médico então disse que era exatamente por isso que eles não queriam que ela chegasse perto do bebê, antes que eles tivessem respostas. A criança estava viva, mas agora eles deviam explicações para Karen, mas eles não as tinham. A mulher demandava que lhe dessem explicações do porquê seu filho era daquela forma, mas os médicos, em sua humildade, eram verdadeiros e diziam que não tinham respostas ainda. Ela ficou ainda mais frustrada quando foi informada que os resultados dos testes só viriam no dia seguinte. Karen não queria escutar o que eles tinham para dizer e começa a causar uma cena. O médico se apressa em levar Karen para a cama, pois ela precisava de descanso. Ele inclusive oferece que seja dado a ela um medicamento para que ela possa dormir bem, mas ela não queria escutar nada do que ele tinha para falar se não fosse sobre o seu bebê. Eles a trancaram no quarto aquela noite para sua própria segurança. A mulher não conseguia dormir, ela só conseguia pensar em seu bebê e em como ele não parecia nada bem. Aquilo poderia ser um desastre para ela e Frank. Ela queria que o dia seguinte chegasse para que os resultados estivessem prontos e lhe dessem respostas. O médico parecia muito preocupado quando entrou no quarto no dia seguinte. Ele falou para Karen chamar o seu marido, mas que os dois deveriam prometer que permaneceriam calmos. O médico estava muito sério. Frank logo chega e confronta Karen, já alarmado com a parceira, perguntando o que ela tinha feito. O doutor o aconselha a sentar e ficar calmo. Ele não tinha nenhum direito de acusá-la assim, sem saber o que estava acontecendo. Frank queria continuar discutindo com a mulher, pois ele acreditava agora que o bebê não era dele. Karen, por outro lado, garantia que ela não tinha feito nada de errado. Assim, ela pede ao médico que faça um teste para saber se o bebê era mesmo de Frank. O doutor concorda com ela e pede ao homem que lhe dê uma amostra de DNA, que, um pouco contrariado, aceita. O médico queria uma amostra de Frank, pois talvez assim descobrisse o que teria de errado com o bebê.
O médico então informou que o resultado sairia dentro de algumas horas. Karen então achou melhor que eles esperassem separadamente, pois Frank ainda estava com raiva dela e não estava conseguindo se conter. Algumas horas depois, o médico voltou com Frank e os resultados para o quarto de Karen. Ele mesmo estava nervoso, pois se Frank não fosse o pai, o drama na vida daquele casal escalaria. Quando ele abriu o envelope, a mulher já estava pálida. O médico se virou para Frank, que já suava, na expectativa do que o médico tinha a dizer. Ele começou a ler os resultados, esperando que teria um resultado diferente, mas Frank estava começando a ficar preocupado, já que o médico parecia estar em choque. O profissional revelou então que Frank era realmente o pai do bebê e que eles não acharam nada de estranho em seu DNA que justificasse os problemas do bebê. Mas uma coisa que eles não esperavam é que o bebê não tivesse nenhum DNA de Karen. A mulher estava extremamente confusa. O médico novamente não tinha respostas para aquilo, mas garantiu que fariam o possível para descobrir o que aconteceu naquele mesmo dia. Karen então disse que queria ver o filho novamente. Dessa vez, o médico concordou e os acompanhou até o berçário. Quando Frank viu seu bebê, ficou sem palavras ou reação e estava inundado de perguntas em sua cabeça. O médico garantiu que eles fariam o possível para ter logo as respostas sobre a criança. Vários profissionais da equipe médica estavam trabalhando para além do expediente no laboratório para descobrir o que a criança tinha. Eles pegam até um fio de cabelo do bebê para ter uma amostra sem nenhum procedimento invasivo. Mas então, Karen começa a ter um surto novamente. Ela começa a dizer que haviam trocado seu filho e começa a procurar por ele no berçário. Frank, tentando contê-la, começa a temer que ela tenha ficado louca. Ao levarem ela para outro quarto, ela ainda está em negação. A mulher não queria ficar com o bebê, pois acreditava que ele não era seu. Após vários momentos de crise, a mulher deita no chão e apenas desiste. Frank permanece ao lado da esposa, tentando convencê-la a ficar com a criança e afirmando que cuidaria deles dois. O médico então os informa que o bebê iria ficar bem e não sofria de nada que poderia colocar a sua vida em risco, mas afirmou que tudo parecia estar demorando mais que o normal e que eles só teriam mais resultados no dia seguinte. Os dois decidiram ir para casa sem o bebê, e naquela noite, tudo o que fizeram foi esperar. Eles ficam o dia seguinte todo em volta do telefone, tentando ligar para o médico ou esperando sua ligação, mas este provavelmente estava ocupado. A ligação finalmente chega e o médico os pede para ir pessoalmente ao hospital, pois eles já haviam descoberto o que a criança tinha. Acontece que o filho de Karen e Frank era coberto de pelos, que lembravam um pequeno macaco ou um filhote de lobisomem, talvez. Por isso o casal ficou tão estarrecido ao ver a criança. Ao chegar no hospital, a enfermeira levou o pequeno até seus pais, que relutantes o pegaram no colo. O médico começou pedindo desculpas, pois eles tinham cometido um grave erro. O DNA do bebê não tinha sido compatível com o de Karen, pois eles, na correria e incredulidade da situação, não tinham pegado uma amostra de seu DNA. A aparência estranha do bebê se devia a uma doença capilar rara que ele tinha desenvolvido, mas que provavelmente iria sumir com o passar dos anos. E todo o cabelo sobressalente que ele tinha pelo corpo iria cair. Um tanto quanto surpreendente, não é? Não deixe de nos contar nos comentários os seus pensamentos. Lembre-se também de curtir esse vídeo, compartilhar e ativar o sininho. Assim você vai ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo no canal. Te espero no próximo vídeo. Tchau!